Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. A presença feminina no mercado de trabalho no Brasil alcançou um marco histórico no segundo trimestre de 2024, conforme dados divulgados em agosto do ano passado pelo IBGE. O nível de ocupação das mulheres, que mede o percentual de profissionais com 14 ou mais anos inseridas no mercado de trabalho, chegou a 48,1%, superando os 47,2% registrados no primeiro trimestre do ano. Apesar do avanço, o índice feminino ainda está longe de atingir a igualdade em relação aos homens, cujo nível de ocupação é de 68,3%. Essa disparidade reflete a permanência de barreiras estruturais que dificultam a plena inserção das mulheres no mercado de trabalho, como a sobrecarga de tarefas de cuidado que historicamente recai sobre a população feminina. Recebo a psicóloga Juliana Ferrari para falar sobre mulheres no mercado de trabalho. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada de estar aqui com você mais uma vez. Eu fico muito feliz. É sempre um prazer te receber, Juliana, para falar de um assunto tão importante como a presença feminina no mercado de trabalho. Eu abri apontando alguns números, evoluímos, mas ainda tem um grauzinho de diferença para atingir. Quero que você diga para a gente como que você aponta, destaca essa evolução da presença da mulher no mercado de trabalho. Muito importante essa pergunta, porque a mulher, ela tem cada vez mais se destacado. E isso é a força feminina no mercado de trabalho está cada dia mais sendo desenvolvida. Se a gente perceber, né, que no nível, por exemplo, ensino superior, a gente tem mais mulheres do que homens no ensino superior, a gente percebe essa dedicação, essa formação contínua e muitas vezes o que a gente está vendo comparado com os anos anteriores é um dado cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, cada vez mais se despontando. E isso é um ponto extremamente importante, porque se a gente pegar os últimos estudos sobre a questão do sustento da família, a porcentagem, o equilíbrio entre homens e mulheres está cada vez mais igual e está cada vez mais avançando a mulher como sustento da casa. Então, a gente está passando por mudanças. Aqui ainda no Brasil, a gente tem muito ainda que evoluir. Então, eu estou falando assim de um dado geral, pensando na cultura, na sociedade, porém, aqui no Brasil a gente tem muito que evoluir em relação a esse aspecto. Os dados apontam que melhorou para a gente, mas, Juliana, a gente tem que provar mais ainda, temos mais desafios para ter esse reconhecimento e esse pertencimento no mercado de trabalho? Muito, a gente precisa muito evoluir. Se a gente pegar em cargos de liderança, a gente tem uma proporção muito desigual de homens em cargos de CEOs, diretores, presidentes, do que mulheres. Uma comparação grande. Tem um livro, né, que eu li, uma pesquisa que foi feita, que a gente vai demorar até 2098 para ter uma certa equidade. Pensando em cargos, uma das últimas pesquisas, a gente tinha 90 e poucos % homens em cargos de CEO comparando com as mulheres. Esse número vem crescendo. No Brasil, a gente já tem um dado muito bacana que saiu ano passado, em que a mulher vem se destacando no Brasil, entre os vários países, um aumento significativo de cargos de CEOs para chegar ao nível mais elevado. A gente já tem pesquisas que mostram quando você tem lideranças femininas numa empresa, numa organização, você tem um rendimento e um dado que é interessante, a questão da gestão de pessoas, no desenvolvimento de pessoas, que é muito característico do perfil da mulher, desenvolver pessoas, que hoje é uma função muito adequada para a liderança, desenvolver pessoas. Porém, se a gente pega esses dados, a gente tem esse nível aumentado, a gente sabe também que existem estudos que quando você tem mães que estão no mercado de trabalho, quando você tem filhas mulheres, você tem já foi identificado que as mulheres, filhas de mães que trabalham, ganham mais. E tem também
um desenvolvimento do seu nível hierárquico, ou seja, cargos mais elevados. Então, a experiência mostra que a mulher no mercado para os filhos é importante. E também dados, independente filhos, homens ou mulheres, a gente também tem um dado interessante que o que os filhos esperam da mãe, no caso, que está fora, e porque eu falo isso que é uma grande culpa que a mulher carrega, a questão do equilíbrio entre a maternidade e a sua carreira, os estudos têm mostrado que o que é importante para o filho é a qualidade desse tempo. Então, eles não importam do tempo que está, mas que essa mãe esteja inteira dentro do papel que ela tem de mãe. E isso é um ponto que impacta, porque as mulheres, o problema não é a questão do trabalho em si, mas é a falta desse equilíbrio entre os diferentes papéis e tem mostrado o impacto na saúde mental da mulher. Extremamente significativo. Extremamente significativo. Eu vou dar alguns dados sobre esse impacto da saúde mental, mas eu quero pegar um gancho aqui. Você falou logo no começo da sua resposta, tem muitas mulheres em cargos de CEO, comandando e que demonstram muita qualidade. Mas para essa mulher chegar ali, a hora que ela está disputando uma vaga com um homem, pesa o fato dela estar numa idade reprodutiva, dela ser casada, dela ter o sonho de ser mãe, tendo a mesma qualificação, pesa na escolha? Pesa. Seria muito da minha parte falar que não. Porque a gente sabe, principalmente na maternidade, que o filho, a exigência do cuidado do filho é muito maior da mãe com relação ao homem. Claro que os pais são cada vez mais presentes, não é esse o ponto que eu quero falar. Eu quero falar que exige muito mais, né? A gente fala assim, nossa, exige como mães, né? Sim. Como profissionais e mães, a gente sabe que exige. Então, não dá para a gente ter igualdade, porque é uma relação desigual, porque eu preciso desse investimento inicial muito maior e a mulher acaba se sobrecarregando muito mais. E é claro que ainda existem muitos vieses inconscientes de gênero numa disputa por uma vaga com relação à questão reprodutiva. Inclusive, existem tantas... Eu já vi, assim, eu dou aula de psicologia organizacional do trabalho, eu estou nesse meio há 20 anos estudando sobre isso como psicóloga e eu me deparo com situações extremamente discriminatórias, como, por exemplo, quando você está num processo seletivo, uma pergunta frequente fala assim, você pretende casar, se você está casada, você pretende engravidar e não faz a mesma pergunta para os homens. Eu já vi situações tão agressivas no sentido de que você toma anticoncepcional, você como que tá? E já vi indicação de um recrutador indicando qual o remédio melhor. Então, assim, a gente está num momento de grande ascensão, grande busca da educação, da formação, um grande avanço com relação à questão do gênero. A gente tem a ODS 5 que trabalha esses aspectos, mas a gente tem alguns retrocessos ainda. É claro que se a gente pegar organizações que têm a responsabilidade social, uma empresa forte, de cultura forte, com valores fortes, você vê muito trabalho voltado para as mulheres. Você vê muito trabalho relacionado também à parentalidade. Então, assim, existem empresas com outro olhar. Existem, tá? A gente não pode generalizar, mas a gente precisa muito avançar. Não pode colocar todo mundo no mesmo pratinho, mas é uma verdade, é uma luz, é uma sobrecarga que começa daí que a mulher carrega. Por isso que as mulheres estão se tornando mães cada vez mais velhas, mesmo sabendo que pode ser prejudicial, porque a gente tem um relógio biológico que ali não para no tempo. Ele Exato. Continua. Então mexe com estrutura, mexe com saúde mental, com a confiança da mulher, porque ela se preparou, mas ali não tem justiça muitas vezes. Sim, a falta dessa equidade. A gente só pode temos que trabalhar a questão da equidade, que é você dar as mesmas condições pensando nessas diferenças. E por isso que tem muitas leis e até mesmo
a própria conduta interna de cada empresa que tem uma visão muito mais equalitária em relação a isso. Porém, a gente percebe isso. Tem empresas que dão conta, tem mulheres que dão conta, mas a sobrecarga, o horário, a preocupação, ela é muito elevada com relação a isso. A gente não pode deixar de falar sobre isso, que é verdadeiro. Os estudos em relação, os impactos com relação à saúde mental da mulher é muito mais sério, ou seja, a gente tem muito mais transtornos mentais em mulheres comparado com homens. Vou ler um dado aqui da pesquisa que foi feita pela plataforma de Mãe e Mãe, que mapeou emoções das mães brasileiras. Esgotada e insatisfeita. A partir de uma amostra de mais de 870 participantes de todo o país, a pesquisa mostrou que 66% das mães classificam a própria saúde mental como péssima, ruim ou regular e 34% como boa ou ótima. Um número alto que caminha com tudo que você está falando e verbalize e afirma sobre o mal que estamos fazendo na nossa saúde mental. Exato. E falar disso é muito importante, porque quando a gente entende a saúde mental, que aquele indivíduo que sente bem-estar, que consegue gerenciar o estresse cotidiano e consegue ser produtivo, imagina o impacto disso com tantas mudanças que tem, com uma agenda com tantos deveres. Então, por quê? Porque ainda, assim, a gente está um fator que a gente não pode desconsiderar, que pensando em carreira, maternidade, independente de maternidade que a gente está falando, a gente tem a questão que a mulher ainda, independente de quem tem filhos, um outro dado é que a mulher, ela gasta muito mais horas na semana, segundo os estudos do IBGE, no cuidado da casa do que comparado com os homens. Então, esse é um ponto importante. E a mulher é onde ela vai também ser cuidadora de pais idosos. Geralmente, é a filha mulher que acaba assumindo essa responsabilidade com relação à vida. E tudo isso sem contar a exigência do mercado, que ele cobra e existe muito preconceito. Eu quero dizer que, é claro, muitos podem estar nos assistindo e falar assim, não, mas comigo não tem. Muitas vezes depende da postura. Se a gente vê na maioria das situações, isso acontece, isso é verdadeiro. Quando você tem uma rede de apoio, quando você tem uma estrutura, é um ponto. Então, por isso que a gente não pode comparar todo mundo. Porque, por exemplo, uma mulher profissional que tem um filho pequeno é diferente de uma mulher profissional que tem um filho maior, que já está mais independente. Uma mulher que tem rede de apoio, de uma mulher que não tem rede de apoio, de uma mulher que tem filhos com alguma deficiência, algum transtorno, de uma mulher que não. Uma mãe solo. Uma mãe solo, que muitas vezes depende de condução de ônibus, de metrô, que mora muito longe do serviço. Não estamos todos no mesmo barco. Exato. As realidades são muito plurais. Exatamente. E a gente precisa olhar nessa consideração, porque eu vejo muitas pessoas falam assim, não, mas não. Observe a maioria. Se a gente pegar em bairros, eu faço esse mapeamento social, por exemplo, em algumas regiões, ou uma instituição, por exemplo, que eu atendo voluntariamente, de 98%, 98%, são filhos, nesses projetos sociais, de mãe solo. Então, a realidade, o desafio é muito grande. Se a gente pegar o mercado de trabalho, a gente está promovendo, o que busca? Um trabalho de segunda a sexta, porque não tem creche de sábado nem domingo. Então, isso sobrecai com relação a essa situação, com a questão da maternidade. Se a gente pegar outros aspectos, também a gente tem. Então, a gente tem mudanças hormonais, que são diferentes, a gente tem uma questão cultural, social, biológica, a gente tem a questão emocional. Então, todos os fatores mostram essas diferenças. Então, não é uma luta, é a questão da gente entender as diferenças e somar o que a gente pode diante das possibilidades que a gente tem. O que a gente pode fazer de diferente? Esse é um ponto importante. Os estudos sobre felicidade mostram
como você citou, as mulheres estão muito mais infelizes e sobrecarregadas. E a gente percebe, por exemplo, o que você citou, a síndrome de burnout, que é o estresse crônico ocorrido pelo trabalho, ele começa com uma sobrecarga de trabalho. E observa a carga da mulher, ela já vem com uma sobrecarga, não é só o trabalho em si, são os outros afazeres, cuidado com os filhos, educação dos filhos, a casa, é a família, é uma demanda que socialmente, culturalmente falando, sobrecarrega. Então a gente percebe o grande nível, o aumento de síndrome de burnout em mulheres. Então a gente sente uma falta de realização pessoal, profissional, esse esgotamento, essa falta de energia e a despersonalização. É que a gente se torna mais fria. Imagina isso, o impacto que tem isso para a família e para ela mesma. As mulheres estão cansadas, por isso um aumento tardio, assim, um momento tardio, por exemplo, da decisão de maternidade, outras não querem e outras, por conta do estresse elevado, entrando da menopausa muito cedo. Então, a gente está mudando o ciclo natural da nossa vida e a gente precisa olhar para isso, gerenciar isso na nossa carreira. Muitas se moldam também. Tem uma recente entrevista da jornalista Ana Paula Padrão. Ela falou que no começo da carreira, por ela ser muito magrinha, delicada, parecer uma boneca, ela começou a se vestir com roupas mais masculinas e ela fazia fono para tentar engrossar a voz. Ela não passava muita maquiagem para tentar ficar o mais próximo de um homem, para ela ser respeitada no ambiente de trabalho. Então, dependendo do lugar que a mulher está, ela também tem que, muitas vezes, abrir mão da própria vaidade, do jeito dela, que ela é, para se moldar ao ambiente. Isso também causa um prejuízo, Juliana? Com certeza, porque a gente deixa de trazer a falta de trazer o sentido e a autenticidade da gente. A gente tem que se colocar num papel, né, um cuidado que tem, para a gente lidar com todos esses preconceitos e vieses que vão acontecendo. E isso é muito característico. Se a gente observar nos grandes centros, a gente percebe muitas vezes mulheres com roupas masculinizadas e não tendo que colocar questões naturais por se expor. Coisas que muitas vezes os homens não têm essa conotação, olha, a forma de se vestir, a forma, então não tem essa preocupação e isso também impacta na nossa vida. E a mulher tem uma característica muito, que ela tem um perfil muitas vezes pela culpa, pela condição e de anulação mesmo do seu papel. Então, por exemplo, quando você vê quantas pessoas, né? Quando meus filhos crescerem, eu vou. Se eu tiver dinheiro, eu vou. Então, a gente coloca muitos os sis nas nossas escolhas. Então, a gente vai protelando e procrastinando muita vida, que é o reflexo que está acontecendo com relação ao burnout. Pela procrastinação da nossa vida, pelo tanto de aumento de ansiedade e depressão significativa comparado com homens. Se a gente pegar, por exemplo, a questão do suicídio, a morte acontece mais com homens, porque tem maior força física. Porém, as tentativas, ela é muito mais alta em mulher. E olhar para essa condição, ela é importante. Muitas vezes, eu sempre falo, quem que está pensando um filme da sua vida, né? Quem que está como a cena principal do filme da sua vida? Onde você está? Você é uma atriz principal? Você está lá atrás? Então, a gente olhar para a cena da nossa vida faz com que a gente pense sobre a nossa vida e as nossas escolhas. E o quanto que a gente precisa se conhecer, saber os nossos limites, saber o momento de trabalhar muitas vezes o não, trabalhar nossa autoconfiança, e a gente percebe dentro das características e barreiras que impedem muitas vezes da gente avançar, essa preocupação muitas vezes do nós
ao invés de pensar no que eu posso fazer, no que eu gosto, das minhas preferências, da questão de negociação, da questão de você usufruir com os relacionamentos, a gente fala networking, mas usufruir desses relacionamentos. Como que é importante na vida da mulher esse network, essa rede de contatos também para se mostrar profissionalmente? É extremamente importante, porque em toda carreira, independente do gênero, o networking, a rede de contatos, ela é essencial, principalmente pelas oportunidades que a gente fica sabendo e para as pessoas nos conhecerem. Porque a questão da indicação, por exemplo, numa oportunidade profissional, ela é uma metodologia de recrutamento que ocorre em todo mundo. Não é aqui, que a gente chama de quem indica. Isso acontece, é natural, porque as pessoas vão querer indicar pessoas que são próximas em relação aos valores daquele local. Olha, tem uma pessoa para indicar. Isso acontece. Imagine a importância disso para uma rede com mulheres. E por isso que a gente precisa desses momentos de participação dessas redes de fortalecimento, porque isso nos auxilia, a gente compartilha e também a gente vai criando oportunidades com relação à nossa carreira, que é extremamente favorável para que a gente possa impulsionar e conseguir cada vez mais, e tem várias redes de mulheres em todas as cidades, seja em associações comerciais, seja na própria rede Mulher Empreendedora, a gente tem muito do próprio Sebrae por elas, então a gente tem projetos que auxiliam, inclusive projetos gratuitos, que auxiliam a mulher pensando na sua vida, no desenvolvimento da inteligência emocional para lidar com todos esses fatores que são extremamente desafiantes da nossa vida. Você que trabalha com isso, com recrutamento, atendendo empresas, vamos para um fator que me incomoda muito, mas que infelizmente ainda é uma realidade, a rivalidade feminina. Você acha que muitas mulheres se incomodam por ser comandadas por outras mulheres? Olha, é extremamente difícil isso, mas acontece. E muitas vezes acontece por uma questão de falta de autoconfiança. Então, trabalhar a sororidade, que é aquele sentimento de irmandade, de parceria, falta. Eu vejo muito, por exemplo, como as mulheres cobram outras mulheres. Então, a gente poderia trabalhar essa questão de se apoiar. Um exemplo, né, é muito comum, eu já ouvi, já passei por isso, por exemplo, uma mãe que não trabalha, que optou e está tudo certo. A gente precisa respeitar o momento de cada um. Cada um tem sua realidade, a gente falou isso. Pessoas que cobram, por exemplo, nossa, nem fica com filho, leva o filho, nossa, essa mãe. Então, entre as próprias mulheres é muito comum. No trabalho também isso acontece, porque acontece uma competição. Isso não é saudável. A gente precisa se apoiar. Então, falar sobre isso é o primeiro passo para a gente ter a consciência de quanto que a gente precisa se apoiar uma nas outras, o tanto que a gente precisa rever e trabalhar a nossa autoconfiança, o nosso autorrespeito, para a gente poder lidar melhor com as pessoas e lidar com os pares e lidar com pessoas do mesmo gênero, que a gente pode somar. E falar sobre isso é importante. Acontece muita questão. Eu vejo muito, tem empresas que eu trabalho que são constituídas por mais mulheres, muito mais mulheres. E a gente percebe muito essa questão da rivalidade, da competição, dos conflitos não gerenciados. A gente precisa trazer como que a gente lida com isso, com maturidade emocional, com autoconhecimento, com desenvolvimento dos nossos pontos fortes, de saber dar feedback, de saber gerenciar um conflito. Olha, vem aqui, vamos conversar. A gente precisa olhar para isso. Isso faz com que a gente tenha mais apoio e fortalecimento dessa rede. Lute pela causa da presença da mulher no mercado e, principalmente, só sua colega de trabalho, só a outra vai saber suas dores. Porque só uma mulher passa pelo que a outra mulher passa. Por mais que as realidades sejam diferentes, nenhum homem vai entender o que a gente sente. Então, esse acolhimento tem que começar daí. Eu acho importantíssimo isso, dizer não a essa rivalidade, mas sim esse acolhimento, esse companheirismo. Exato. A gente tem uma das barreiras, essa questão da comparação. Então, existe essa barreira da comparação, existe a barreira de você minimizar
Isso também é uma barreira. Então, sabe o que é? Olha, me desculpe, preciso falar com você. Eu posso falar rapidinho? Então, esse viés da minimização prejudica. Então, olha, você pode me dar um minutinho? Será que eu poderia? Então, essa diminuição. O outro aspecto é você querer, muitas vezes, nessa luta, exacerbar. Então, a gente precisa entender que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Eu sempre falo na psicologia que a gente tem o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Né? O nosso lado luz é quando a gente tem o nosso potencial, quando a gente está de uma forma consciente, madura, escolhendo, responsabilizando pelas nossas escolhas, não sendo passivos e trabalhando o nosso mindset para crescimento. Eu me responsabilizo, eu aprendo com os meus erros, eu passo por frustrações, eu identifico isso, eu quero melhorar, eu estou focado no meu desenvolvimento, na aprendizado, nas melhorias, do que muitas vezes o nosso lado sombra, que é aquele nosso lado pior que a gente tem, que muitas vezes a gente está com o medo da rejeição, o medo da coragem do que os outros vão falar, e muitas vezes a gente coloca escudos protetores que nos impede da gente avançar. Então, olhar para o que a gente tem, olhar desse medo, que muitas vezes o medo de errar, o medo da rejeição faz com que a gente crie essa casca grossa e faz com que muitas vezes a gente perde oportunidades de avançar na nossa vida. E que a gente precisa ser mais leve, né? Entender com toda a nossa imperfeição, abraçar nossas imperfeições, aprender e entender trazendo o nosso melhor. Né, colocando aqui na prática, a gente trazer o nosso melhor de cada um, para que a gente possa somar, para que a gente possa usufruir, para que a gente possa agregar na vida do outro. Isso faz com que a gente potencializa o nosso desempenho, potencializa as oportunidades, potencializa nossas carreiras. Então, esse é um aspecto essencial para a nossa vida. Adorei, Ju, muito obrigada. Adorei nosso papo, aprender com você. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Este foi o Rede Vida Serviço. Tenha a mulher, a sua amiga de trabalho, como uma aliada e descubra a sua luz e seu caminho. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.